Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Hoje, terça-feira, dia de reunião de oração, quero compartilhar com os amados irmãos um texto das Sagradas Escrituras que nós temos aqui na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10 do apóstolo Paulo, de Romanos, 10, do versículo 14 ao versículo de número 18. 14 a 18, Romanos 10, 14 a 18. Você tem a oportunidade de procurar aí na sua Bíblia também. E até quero pedir a você que permaneça com a sua Bíblia aberta, porque haveremos de fazer algumas meditações, alguns textos que vamos pedir para que nós estejamos lendo e meditando neles também, que servirá para nós nesta noite. Diz assim, Romanos 10, 14 a 18. Mas como irão pedir se não creem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como poderá ser anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boa nova, boas notícias. Porém, nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. O próprio profeta Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que não ouviram a mensagem? Claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras, alcançaram a terra toda. Amados irmãos, gostaria de sugerir para a nossa meditação, como título da nossa breve mensagem desta noite, o título que eu gostaria de sugerir aos amados irmãos é Igreja Reformada, sempre se reformando. Você pode repetir? Vamos lá? Igreja Reformada, sempre se reformando. Claro que nós estamos falando da nossa igreja. Nós estamos falando de nós mesmos. Não é isso? Por muitas vezes nós ouvimos essa expressão. Igreja Reformada, sempre se reformando. E nós, amados irmãos, acabamos de fazer aniversário no último 31 de julho, 117 anos de existência. Nós que surgimos lá a partir da liderança do reverendo Eduardo Carlos Pereira, lá em 1903, já faz tempo, hein? 117 anos se passaram. O texto do apóstolo Paulo, por exemplo, que nós acabamos de ler, há mais de 2000 anos. E a nossa igreja, há 117 anos de existência. Amados irmãos, chegamos a ser apelidados, logo que houve a separação, apelidados pelos nossos irmãos da igreja da qual nós nos separamos, nós chegamos a ser apelidados de a Igrejinha dos Milagres. Fomos apelidados como Igrejinha dos Milagres. Além de todas as perguntas que o texto já nos deixou, mais uma, e várias vão surgir. Somos, de fato, a Igrejinha dos Milagres? Nós mesmos nos denominamos como crentes da fé reformada. Não é isso? E nós acabamos de ver aqui no texto do apóstolo Paulo, aos Romanos, dizendo assim: portanto, a fé
vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E nós, de alguma maneira, acreditamos nela. Alguém, de alguma forma, chegou a mensagem até nós. Nós cremos na palavra do Senhor. Mas, amados irmãos, a nossa vida como crentes do Senhor Jesus, a nossa vida como igreja, dia a dia, ela é desafiada a cumprirmos o nosso legado, a cumprirmos o nosso trabalho, a cumprirmos com a pregação, a assumirmos a pregação do Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho que converte o pecador do seu caminho. Traz o pecador, convida, agrega, acolhe esse pecador, traz ele para a luz. Muitos que nas trevas ainda estão. É assim. Assim foi comigo, assim foi com você, assim é com todos nós. Irmãos e irmãs, essas expressões, igrejinha dos milagres, crentes da fé reformada, que se usam e que usamos para nos identificar com a igreja do Senhor Jesus. Algumas outras perguntas, como eu disse, surgirão na mensagem. Como seremos, a partir de agora, amados irmãos? Como seremos no pós-pandemia do Covid-19? Como seremos de fé reformada? Irmãos e irmãs, não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre isso. Se não, penso que devemos pensar. Está surgindo comentários nas redes sociais de que a humanidade não será a mesma pós-pandemia do Covid-19. E nós, amados irmãos, como seremos como igreja? Nós que aceitamos o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que liberta, nós que temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, como que nós vamos ficar diante dessa situação? Qual será a nossa mensagem? Como pregaremos? O apóstolo Paulo disse aqui: como ouvirão se não tem quem pregue? Você já parou para pensar nisso? Você e eu já recebemos a mensagem que liberta. Queridos irmãos, precisamos nos capacitar, precisamos nos reformar. Como igreja reformada, precisamos nos reformar. Precisamos fazer com que a nossa pregação seja a pregação que nos converte, a pregação que nos acolhe. Precisamos primeiro crer nessa mensagem. O apóstolo Paulo fala sobre isso, exatamente sobre isso. Como crerão se eles não acreditam? Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Precisamos crer naquilo que o Senhor nos deixou, naquilo que o Senhor inspirou os seus profetas, aquilo que o Senhor Deus deixou, para que nós pudéssemos tê-la e colocar em prática na nossa vida. Amados irmãos, a mensagem tem sido pregada de várias formas. Precisamos compreender, e a nossa pregação deve ser baseada na notícia do juízo de Deus que está em curso, que está em ação. Essa deve ser a nossa mensagem. O juízo de Deus que está em curso, que está em ação. Olha aí, isso tudo que está acontecendo na pandemia é a mão de Deus?
Essa deve ser a nossa mensagem? Essa deve ser a nossa pregação? Irmãos e irmãs, essa tem sido a explicação de muitos de nós. É a mão de Deus. Essa deve ser a nossa pregação? Aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador? Penso que associar o juízo divino à pandemia do Covid-19 não faz justiça ao quadro completo e complexo das Escrituras Sagradas. A Bíblia, nossa única regra de fé e prática, como acabamos de dizer, narra a história da salvação e remissão do povo de Deus. Ela não é um manual de explicação dos desastres e catástrofes. Claro que ela cita tudo o que aconteceu, nós sabemos, nós assim a conhecemos. A mensagem que nos aproxima, que nos faz se achegar a Deus, é o amor e a misericórdia de Deus para com todos nós, para com o seu povo. Mas Deus não é um Deus que transtorna ou que desorganiza. Ele é um Deus que nos acolhe, que nos recebe, que nos salva. E isso tudo por meio do sacrifício do seu unigênito Filho, Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa pregação. Essa deve ser a mensagem para converter, para trazer o pecador nos caminhos do Senhor. Essa deve ser a nossa meditação. Essa palavra deve nos fortalecer a dizer assim: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo daquilo que eu creio. Essa deve ser a nossa mensagem. Precisamos entender que a salvação e o juízo eterno surgem a partir da cruz de Cristo, onde a nossa conta foi paga com morte cruel. Eu quero convidar você para juntos lermos, você que está com a sua Bíblia aí, para lembrarmos deste pagamento. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia aí e abrir também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Vamos lá? Colossenses 2, 13 e 14. Olha só, amados irmãos, o que diz a palavra de Deus. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram circuncidados. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Ele perdoou todos os nossos pecados e cancelou, ele quitou a conta da dívida que havia contra nós e que, pela lei, éramos obrigados a pagar. Ele acabou com esta conta, pregando-a na cruz de Cristo. Pensou nisso? Vamos ler novamente? Antigamente éramos, por que não colocar assim? Porque todos nós éramos, mas a palavra diz, estávamos. Vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos pecados e porque não eram circuncidados. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Ele perdoou todos os nossos pecados e cancelou, ele quitou a nossa conta, a nossa dívida que havia contra nós.
e que pela lei éramos obrigados a pagar. Ele acabou com esta conta, pregando-a na cruz de Cristo. Ele acabou com esta conta. Ele acabou com a conta. E só a partir da cruz que teremos a compreensão correta do amor infinito de Deus. Claro que não podemos omitir o juízo na proclamação do Evangelho, porque todos estaremos diante do juízo eterno, do juízo final, todos nós. Nós não podemos omitir isto. Não podemos dizer que Deus é amor e nada vai acontecer. Não. Deus é amor. Para mim e para você, Deus é amor. Mas nós não podemos esquecer do juízo eterno. Claro que não. Claro que não podemos esquecer. Mas na nossa compreensão, devemos convergir sempre para a cruz de Cristo. Pelo amor infinito de Cristo na cruz, pelos pecadores. Irmãos e irmãs, outra coisa que tem sido comum ouvirmos em meio à pandemia do Covid-19 é a associação dela com o juízo de Deus e sua ênfase na soberania de Deus ao castigar toda a humanidade. Porém, esquecem-se de lembrar a soberania de Deus na provisão da salvação. Insistem-se em dizer, olha, isso é a mão de Deus, é a mão de Deus. Só que esquecem-se, nós por vezes assim fazemos, esquecemos de dizer que o nosso Deus é um Deus que salva. O nosso Deus é um Deus que nos acolhe. O nosso Deus é um Deus que nos aceita exatamente como somos. O nosso Deus nos recebe. Precisamos voltar à Bíblia e notar a vontade divina de agir como Salvador, como resgatador, lembrando que nenhuma tragédia ou pandemia pode demovê-lo dessa decisão. Da sua vontade, nosso Deus tem o poder de contornar todos os entraves e empecilhos. Quanto ao seu propósito de resgatar vidas e não acabar com elas. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 11, olha só. Deus não quer que ninguém se perca. A vontade de Deus é a salvação de todo mundo. Ele não quer a perdição do mundo. Ele não quer a perdição do pecador. Ele ama o pecador. Mas diz assim, porque o Filho do Homem, Mateus 18, 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O mundo está perdido. O Filho do Homem veio para salvar. Se só existisse apenas esse versículo na Bíblia, teríamos toda a Bíblia, porque ela fala tudo o que é preciso sobre o motivo da vinda de Cristo na terra: salvar e não matar a humanidade. Por isso, atribuir ao juízo de Deus as coisas que estão acontecendo, que acontecem pela desobediência do próprio homem, que acontece porque o homem assim está fazendo, o homem se autodestruindo. Não é assim, amados irmãos. Cristo veio para salvar e não para matar. Quem veio para matar, roubar e destruir é outro. João 10, 10. Quem veio para matar, roubar e destruir, nós sabemos bem quem é. Irmãos e irmãs, concluindo essa mensagem, precisamos compreender, precisamos crer na obra salvadora de Jesus Cristo.
catástrofes, pandemias, guerras, rumores de guerras, não podemos atribuir a Deus. A visão correta da soberania de Deus faz-nos enxergar que o Criador dos céus e da terra manda também a salvação. Ele usa o seu poder para resgatar, para criar oportunidade do Êxodo. Lembram lá do Êxodo? A oportunidade continua sendo dada por Deus. A mensagem precisa ser pregada. Precisamos ter essa coragem. As pragas, pestes, guerras são condição humana. É coisa do homem. O sobrenatural é a salvação. É a sobrevivência do nosso testemunho. É o resultado bom, apesar do início ruim. É a bela visão do profeta Isaías. Mais uma leitura para todos nós. Vamos ler. Do profeta Isaías falando sobre a soberania de Deus e o incentivo para cada um de nós. E nós, como igreja, enfrentar o medo em meio enfrentar o medo e a paralisia. Assim nos diz o profeta Isaías. Isaías, capítulo 40, do verso 27 ao 31. Diz assim. Você quer procurar na sua Bíblia? Vamos lá, bem rapidinho. Isaías 40, 27 a 31. E eu vou estar encerrando essa meditação nesta noite, deixando uma série de perguntas a todos nós. Como ficaremos? Como seremos? Como pregaremos? Como traremos as nossas famílias que ainda não se converteram para perto do Senhor? Como nos posicionaremos quando alguém disser assim: olha o que o seu Deus está fazendo? Qual será a nossa posição? Você já parou para pensar nisso? É a igreja depois da pandemia. É a igreja o desafio que teremos. E como é que vamos pregar? O apóstolo Paulo disse aqui lá aos Romanos. E agora nós vamos ouvir aqui o profeta Isaías dizendo. Nós vimos os textos, nós conhecemos a palavra do Senhor. Cristo é a libertação da igreja. Cristo é a libertação do pecador. Mas nós seremos desafiados. Se a nossa pregação for olha a mão de Deus, muitos vão se converter pelo medo. Mas será que isso é correto? A conversão pelo medo? Aceitaram a Cristo como Deus, aceitaram a salvação como Deus vingador e não um Deus de amor? Qual deve ser a nossa mensagem? Qual deve ser a nossa pregação? Você e eu que recebemos essa mensagem. Assim nos diz o profeta Isaías para encerrar. Capítulo 40, verso 27 a 31. Povo de Israel, nós somos o Israel de agora. Por que você se queixa, dizendo, o eterno Deus não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e nem se fadiga. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Versículo 30. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor, no Deus eterno,
recebem sempre novas forças. Voam nas alturas, como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Como igreja reformada, com 117 anos de existência, que possamos buscar inspiração, que nós, como crentes no Senhor Jesus, nós que cremos na palavra que liberta, na palavra de Deus que salva, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, transmitido através dela, tenhamos a inspiração daqui do profeta Isaías, para que nós possamos transmitir essa palavra, acreditando nela, crendo nela, porque ela é a salvação. O Senhor eterno, o Deus eterno, é o Deus em que nós confiamos, é o Deus não vingador, mas é um Deus de amor. E nós, assim, devemos pregar a sua palavra para buscar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade do encontro com esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor. Que Deus abençoe todos os amados irmãos, todas as irmãs. Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Que Deus abençoe a nossa igreja, a nossa igrejinha dos milagres. 117 anos de existência, cheia de desafios do pós-pandemia, cheio de desafios para enfrentar este mundo terrível que aí está. Mas nós não podemos nos omitir. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça. Amém? Amém. Glória a Deus.